Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Gente, que coisa linda, que igreja linda. Que Deus nos abençoe nessa noite com a palavra dele, que nós possamos sair daqui alimentadas, decididas a viver o tempo de Deus, aquilo que ele tem para nós hoje. Amém? É tempo de renovação, é tempo de acreditar porque os céus estão se movendo de forma muito intensa. E o Espírito de Deus, ele tem pressa. Eu vou trazer uma palavra hoje, que mais uma vez eu digo, que é muito importante a gente não ter uma predisposição ou uma pré-escolha do que nós queremos ouvir ou temos intenção de ouvir, mas que nós possamos receber a palavra de Deus como uma preciosa semente, um plantio do Senhor na nossa vida, para aquilo que precisamos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te celebrar nessa noite. Que coisa linda, maravilhosa está acontecendo nesse lugar. Pai, o Senhor estabeleceu o teu trono de glória. O teu Espírito se move. Pai, dê ordem aos teus anjos nesse lugar. Que enquanto nós ministramos, haja cura, libertação, haja manifestação de poder. Toque o corpo físico dessa mulher. Toque, Jesus, a carne, os nervos, a corrente sanguínea, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o médico dos médicos traga cura nessa noite. Visita as córneas. Pai, cura o bico de papagaio, a dor na coluna, dor nos joelhos, dor nos ossos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura estabelecida, que os anjos do Senhor comecem a operar, liberando poder. Pai, em nome de Jesus, salva nessa noite aquelas que o Senhor tem para salvar. Nós a entregamos ao Senhor. Essa igreja é tua, Jesus. Nós te celebramos nesse lugar. Opera cura espiritual, cura emocional, psicológica. Que haja paz que excede todo entendimento. Meu Deus, tu és a nossa fonte. Tu és a nossa porta no deserto. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor fará uma coisa nova. Porque o Senhor abre rios no deserto. Aleluias, aleluias, fontes no deserto. Rios no ermo. Meu Deus, em lugar que não tem mais esperança, onde a sequidão, o estio já fez morada, ao cheiro das águas, Senhor, tudo volta a viver. É nessa esperança que nós como igreja vivemos e sabemos que desfrutaremos, porque a tua presença é constante. Bendito seja o teu nome nos céus, na terra, em todos os lugares, em todos os ambientes. Porque o profeta Isaías disse: a terra está cheia da sua glória. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque a terra está cheia da glória do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, que está a operar nos lugares mais ermos, mais esquecidos. Porque Ele não se esquece dos seus. Quanto mais na igreja que o invoca, quanto mais diante do povo que o celebra, quanto mais diante de um povo que busca a sua face. Que nessa noite sejamos saciadas pela tua santa e gloriosa presença. A ti a honra e a glória e o louvor para sempre. E os que creem digam amém. Amém. Aleluia! Vamos dar aplauso a Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo é o Senhor. Nós vamos compartilhar uma palavra hoje no livro de 1 Samuel. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.
Bendito seja o nome do Senhor. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele aleluias, aleluias. Eu estou sentindo um cheiro de água fresca. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Dizia: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu sou melhor? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia uma voz. Então ele pensou que estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue sua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu pelo caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Bendito seja a tua palavra, Jesus. Fala conosco.
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Queridos, queridas, a história de Ana é uma história inspiradora. É uma história extraordinária de uma mulher que não conseguia gerar, que tinha esterilidade. Nós podemos tantas coisas. Às vezes, hoje a gente ouve muita gente conhecedora de tanta coisa, tantas palestras, tantos incentivos para nós conquistarmos, para avançarmos, porque nós somos capazes. Fala-se de mulheres empoderadas, fala de tantas coisas sobre mulheres, mas existem coisas que só o Senhor pode conceder. Existem coisas que um diploma não consegue. Existem coisas que curso, capacitação, eloquência, inteligência, conhecimento não consegue. Dinheiro não compra. E o dom da vida é uma delas. Bendita seja a mulher que gera. Nós estamos vivendo uma onda muito pesada, né, de rejeição à maternidade, rejeição aos filhos. Nessa geração nós contemplamos isso, mas se olharmos para a palavra de Deus, ser mãe é uma dádiva, é um privilégio. Mas eu quero te dizer uma coisa, em Isaías 54, diz que os filhos da mulher solitária são em maior número do que os da casada. Em Isaías 54 diz que nós como igreja geramos, que nós como mulheres, em apenas sermos mulheres, nós podemos gerar. Em Deus nós geramos pessoas, propósitos extraordinários. E Ana, ela tinha um marido. É interessante, né, como fala da genealogia de Elcana. É grande, aqui a Bíblia cita quase toda a família dele. Era um homem certamente muito importante. E primeiro Elcana se casou com Ana. Ana foi a sua primeira mulher. E Ana não lhe deu filhos. Então Elcana se casou com Penina. E Penina de repente começou a dar muitos filhos a Elcana. Meu Deus. Como se não bastasse aquela mulher levar esse estigma da esterilidade, né? Esse peso que ela carregava. Agora ela tem uma rival, porque a Bíblia diz que Penina era uma rival de Ana. E era uma rival debochada. Era uma rival que zombava. Ela não deixava barato, não. A Bíblia não cita o que Penina dizia a Ana, né? Mas certamente eram muitas grosserias e pirraças. Vem cá, você aguenta pirraça? Quem aguenta pirraça aqui? Alguém aguenta? Eu não aguento. É sério, e é espiritual, sabia? A pirraça, ela é muito espiritual. Me lembro quando uma certa vez manifestou um demônio e nós perguntamos: quem está aí? Ele: eu sou o espírito da pirraça. Aí você imagina, né? E a mãe começou a chorar, porque era uma menina, né? A mãe começou a chorar: essa menina, ela me tira a paz o dia inteiro. Porque é muito espiritual. E Penina, ela zombava de Ana. E Eucana ficava ali tentando conciliar as coisas, né? Ele não queria perder Ana, porque Ana era uma esposa maravilhosa. Mas ele também queria filhos. E agora, Eucana fica ali naquele meio, cuidando de Penina, subindo todos os anos para sacrificar e dando uma porção de sacrifício a Penina, dando aos seus filhos. Mas para consolar Ana, ele dava 2 porções. Está preparada? Você veio essa noite para receber? Amém. Aleluia! Jesus Cristo. Então aperta o cinto. Presta atenção.
Ana, ela representa uma boa parte da igreja hoje. A parte da igreja que não consegue chegar no alvo, não consegue realizar os sonhos em Deus, que alimentou expectativas, que fez uma aliança, um casamento, vamos dizer assim, mas não consegue gerar um milagre. E vou dizer uma coisa, e essa igreja, ela se torna esgotada, angustiada. E essa igreja, quando vê alguém falando, o Senhor fez isso, fez aquilo, ela pergunta, e eu, Senhor? O Senhor não se lembrou de mim? Onde está a minha vez? E Ana, certamente essa pergunta a angustiava plenamente todos os dias, e principalmente todos os anos, quando era o tempo do sacrifício. Ana era amargurada, triste, abatida, chorava. O seu esposo, não aguentando ver tamanha angústia naquela mulher, disse: Ana, eu não sou para você mais do que 10 filhos. Eu cuido de você, eu amo você. Você tem tudo. E às vezes nós estamos assim. Porque nós não queremos somente o tudo segundo o homem. Nós queremos nos sentir plenas em Deus. E Ana chorava. Ana lamentava. Até que um dia, certamente Ana percebeu uma coisa. Diz assim comigo, percepção. Deus, Ele gosta de mulheres inteligentes, viu? Mulheres que percebem o ambiente. Mulheres que buscam uma solução. Talvez um dia Ana olhou para si mesma e disse assim: eu vou levar minha vida desse jeito o tempo todo? Não, eu preciso tomar uma atitude. E nós sabemos que o sacerdócio de Eli estava condenado. Sim ou não? A casa de Eli estava condenada. E agora Ana, presta atenção, Ana tira os olhos da sua necessidade. Presta atenção, Ana tira os olhos da sua necessidade e coloca os olhos na necessidade de Deus. Porque você sabe o que acontece? A gente pensa que Deus não precisa de nada. Deus precisa de quem quer gerar propósito. Deus precisa de quem quer gerar solução. Os filhos de Eli fraudavam o sacerdócio do pai, cometiam todo tipo de pecado, e a sentença de Deus veio sobre a casa de Eli, que o sacerdócio de Eli não continuaria. Portanto, havia uma falta, diga comigo, diga uma falta. Quem daria continuidade? Eita glória! Deus está perguntando nessa noite: quem vai dar continuidade? É forte. Em Isaías 6, o Senhor diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus tem tudo no céu. Deus tem tudo na terra. Mas
de verdade o que interessa ao Senhor é quem? Vou dizer de novo, viu? Deus tem tudo no céu, Deus tem tudo na terra, mas o que interessa ao Senhor é quem? Quem? Olha! Yes! Aleluias! Isaías disse: envia-me a mim, Senhor. Ana teve essa percepção. Então agora Ana tira as vestes de angústia, tira as vestimentas de choro. Sabe, mulher quando quer mudar um negócio sério, é ou não é? É um negócio sério. A gente quando quer mudar, ó, viu mulher, pintar o cabelo de cor diferente, cortar. Chegar numa loja e dizer assim: quanto é isso aí? Ou então nem perguntar, me dá isso aí. Chegou o ápice da indignação. Ela diz assim: eu quero mudar. Eu estou aqui dizendo que eu quero mudar. Eu quero sair desse lugar. Eu não posso passar a minha vida aqui chorando, lamentando por algo que eu não tenho. Eu preciso ir na direção de Deus para dar uma resposta ao Senhor. Esse texto, ele é extraordinário, porque ele nos ensina a viver com propósito. Você sabe por que Ana não tinha um filho? Pergunta para sua irmã do lado aí, pergunta: você sabe por que Ana não tinha um filho? Porque Ana ainda não tinha um propósito. Você sabe por que você ainda não tem o seu milagre? Porque o seu milagre está atrelado ao propósito. Você pode fazer 1000 coisas, mas você tem que acertar no propósito. Ana era uma pessoa maravilhosa, uma boa esposa, cuidava da casa, uma mulher excelente. A Bíblia não tem nada que desabone. Mas ela ainda não tinha um propósito. Propósito traz vida. Propósito atrai milagre. Propósito atrai o sobrenatural. Ana decidiu deixar a amargura de lado. Ela esqueceu Penina. Ela esqueceu os filhos de Penina. Ela esqueceu a esterilidade. E ela focou na necessidade que Deus tinha. E como mulher inteligente, ela entra na casa de Deus. Não mais agora como a coitadinha que precisa ser bajulada. Não mais como a coitadinha que precisa que o marido dê 2 porções para ela. Não mais como a coitadinha que precisa, ali está sendo dengada. Não, ela agora tem uma cara de leoa. Ela agora entra determinada. Ela agora está compreendendo o propósito. Ela agora está fazendo a leitura correta das coisas. E ela apresenta para Deus a sua demanda. Deus não se move por choro. Deus não se move por dor. Deus não se move por tristeza. Deus não se move por tragédia, por nada. Deus só se move por fé, por propósito. Bendito seja o nome de Jesus. Ela disse, chegou na casa de Deus. Tem um congresso que eu acho engraçado, que diz assim: diz que as mulheres entram gatinhas e saem leoas. Amanhã nós vamos verificar. Era para fazer o antes e depois, né? Primeiro entrando as gatinhas, quando vai ser no último dia só as leoas. Para tomar posse da bênção,
para tomar posse do milagre, para gerar vida. Não há nada impossível que crê. Deus continua operando milagres. Deus continua fazendo coisas extraordinárias acontecer. Bendito seja o nome de Jesus. A escassez é só um detalhe. A escassez é a falta de propósito. Vou dizer de novo, hein? O problema da escassez é a falta de propósito. Em Isaías, se eu não me engano, é 60 ou 61, diz assim: o Senhor diz assim: por madeira trarei ferro, por bronze trarei prata, por prata trarei ouro. Quem já viu essa passagem lá? É interessante que Deus está dizendo nessa palavra que às vezes o que a gente tem para oferecer é irrisório diante daquilo que Ele pode nos dar. Nunca é comparado. Mas eu preciso saber qual a necessidade de Deus nesse tempo. Você consegue captar? Qual o propósito de Deus com as mulheres nesses dias? Qual o propósito de Deus? Porque Deus tem um propósito como igreja, não é verdade? Como igreja no mundo, como igreja local e com você, no seu pessoal. Essas três coisas se movem. Então Ana decide agora não mais gerar um milagre para ela. Não gerar um milagre debaixo do espírito de competição. Não gerar um milagre para impressionar ninguém. Não gerar um milagre para provar que ela podia gerar. Não. Ela agora decide gerar, porque ela entende o propósito. Nós temos Tamar na Bíblia, que gerou um filho de Judá. Para mim, aquela mulher é uma das mulheres mais valentes. Não foi correto o que ela fez, que ela se travestiu de prostituta. Se fingiu de prostituta para engravidar do próprio sogro. Meu Deus, que história aterrorizante. Mas, vou dizer uma coisa, viu? Eu acho que era muito pior para ela deitar todos os dias e pensar que se ela não fizesse alguma coisa, o plano de Deus não continuaria. Ou se Deus deixasse o plano que Ele tinha com a casa dela para dar a outrem, porque certamente isso o Senhor faria. Mas de repente, tomada por essa consciência de propósito, tomada por essa consciência de que realmente ela poderia ser resposta para aquele tempo, ela toma uma atitude. Eu me lembro que na minha chamada, o Senhor me chamou desde o primeiro dia. Eu entendi que Deus tinha um plano, mas eu ainda não havia entendido o propósito. Até o dia que eu cheguei na casa de Deus e tive uma conversa séria com Ele. Eu falei: se o Senhor fizer isso, 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 eu me posicionarei assim. Em 15 dias, o Senhor operou milagres. Quando Deus vê integridade no nosso coração, sinceridade, decisão de verdade, Ele não mede esforços. Mas você precisa tomar uma postura diante de Deus. Você precisa realmente se mover e entregar o que for necessário. Entregar absolutamente tudo que for necessário. Às vezes, amadas, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Você já viu pessoas que dizem assim: ah, mas eu saí da igreja porque lá na igreja tinha muitos problemas. Quantos já viram?
Desiste de Jesus, o problema tem dentro da nossa casa. É ou não é verdade? Aí outro diz assim: eu não vou fazer parte desse projeto porque eu não sou capacitada para isso. É muito interessante como nós ficamos confortáveis diante da impossibilidade, renunciando o propósito de Deus, renunciando o plano de Deus na nossa vida, simplesmente porque a gente bateu numa porta e ela não se abriu. Simplesmente porque nós tentamos e de repente não veio a resposta como nós queríamos, a gente para tudo. E o inimigo tem tripudiado em cima disso. Ele tem zombado de nós. Assim como Penina tem zombado da nossa desistência, tem zombado da nossa lágrima, do nosso choro. Porque Satanás é o primeiro que sabe o tamanho do poder de Deus. Precisamos olhar para nós mesmos. É interessante como essa questão de igreja, nós estamos sempre olhando para a vida do próximo. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu não estou falando a respeito de produtividade. Eu não estou falando de nada disso. Eu só estou dizendo que existe algo importante para você, que também é importante para Deus. E se você crer, o Senhor vai operar na tua vida. Agora, qual o propósito de Ana? Ela disse: se o Senhor me der um filho, eu te darei. Lembra ontem de Joquebede? Lançou o filho nas águas. Hoje nós estamos falando de Ana, que entregou o filho na casa do sacerdote. Agora erga a sua cabeça e olha aqui para mim. Quem era Eli? Eli era um sacerdote que tinha perdido a sua unção. A casa de Eli estava perdida. É o que a Bíblia relata. Nós vamos ver que em algumas passagens, os filhos de Eli tripudiando sobre as ofertas, quebrando tudo aquilo que Deus havia determinado como teria que ser a forma de ofertar, e eles passavam por cima disso. Ou seja, a casa de Eli e o sacerdócio de Eli não estava regularizado diante de Deus. Mas Ana não entrou nessa questão. Diz para sua irmã do lado, diga assim: não entre em questões que não são suas. Eita glória! Você sabe por quê? Porque às vezes você fica condicionando o seu milagre à capacidade do homem. Você fica condicionando o seu milagre, à santidade de outro. Você fica condicionando o seu milagre à perfeição de outro homem. Isso não vai funcionar. Ana não entrou nesse mérito. Ana não entrou no caminho do julgamento. Você sabe por que Deus fica impedido? Aliás, não vou falar Deus, mas você sabe por que muitas vezes, presta atenção, isso é muito sério. Sabe por que muitas vezes na nossa igreja, principalmente líderes, nós que somos líderes, ministramos palavras, por que muitas vezes você sai do seu contexto, você vai a uma igreja e você prega, tem um fluir, tem cura, acontece tanta coisa. Eu já ouvi muito sobre isso. E no seu próprio campo isso não acontece. Você sabe por quê?
Porque de repente nós ficamos condicionando as pessoas, o merecimento delas, de acordo com quem elas são. Então, às vezes você sabe, por você estar ali habituado com algumas pessoas, você diz assim, mas fulana ali, ó, quer nada com Deus. Mas esse que não quer nada com Deus é o que mais precisa de milagre. Só que o que nós fazemos? Nós não direcionamos nada para essas pessoas, porque nós colocamos um ferrolho de ferro na porta do céu e diz assim, este não merece. Sim ou não? Sim, porque nós estamos condicionando Deus ao homem. Nós estamos olhando para o homem e esperando dele o que só Deus pode dar. Ana soube fazer essa separação. Quando Eli, presta atenção, Eli chega para Ana e fala que ela estava embriagada. Qualquer mulher dentro da sua razão diria, o senhor não sabe o que está falando? Embriagado é o senhor. Olha quem fala. Sim ou não? Certamente ela se sentiria ofendida, porque era uma mulher sofrida. Vamos dizer assim, uma mulher apanhada, uma mulher que carregava as marcas do sofrimento, certamente na alma, porque a Bíblia diz que ela era amargurada, e toda mulher amargurada, ela revela nas suas atitudes quem ela é. Mas agora com o sacerdote, ela não revela amargura, mas ela se posiciona. Ana parece aquela mulher que chega diante de Jesus e pede a Jesus um milagre para sua filha. E Jesus, é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela diz, mas sim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não se sentiu humilhada. Quando Ana se sentia humilhada por Penina, ela não tinha visão. A partir do momento que ela criou a identidade, que ela entendeu quem ela era. Vou dizer a verdade, Penina não passava de um cachorro que latisse. Não surtia mais efeito. Ei, quantas mulheres pararam o seu ministério? Porque alguém olhou para você com um olhar de reprovação? Porque alguém te intimidou? Porque alguém foi duro com você de alguma forma? E você recuou, você teve medo. Você ficou intimidada. Você ficou achando menos merecedora. E você vestiu aquela roupa que Satanás queria que você vestisse. Da tristeza, da amargura, do abatimento, do choro, da desolação. Se sentindo injustiçada. Mas você precisa se libertar, se livrar de tudo isso. Porque se você se livrar de tudo isso, eu vou te dizer uma coisa, o inferno não te para. O inferno não consegue paralisar uma mulher que sabe quem ela é. Você precisa saber de onde você veio, quem você é e para onde você está indo. Diga louvado seja Deus. Sua identidade. Então ela não entrou nesses méritos carnais, esses méritos da terra. Ela disse, eu não tenho nada a ver com o sacerdócio de Eli, não cabe a mim julgar. O Senhor disse na palavra dele que a casa era de oração, que toda oração feita no lugar ia acontecer. Mas, porém, Deus não quebra princípio. Diga, Deus não quebra princípio. Diga, ter autoridade não significa ter autorização. Ela não passou por cima do sacerdócio de Eli. O que ele disse, aconteceu. Diga comigo, o que ele disse,
aconteceu. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu era menino, tinha atitude de menino. E quando ainda somos meninas na fé, muitas vezes a gente se mete em cada coisa. Vocês acreditam? Quantas vezes lá em casa no passado, eu e minha esposa ainda dormimos brigado. Não pode dormir brigado, né? Bem bicado um com o outro. Porque a gente trazia problema da igreja. De quem estava dormindo em paz. Não, tem cabimento a coisa dessa? A pessoa está dormindo em paz, em sono profundo, você está lá discutindo com seu esposo. O que não tem nada a ver com você. É ou não é? Às vezes nós perdemos sonos preocupados com o andamento de coisas que nós não temos absolutamente nenhum controle sobre elas. Eu quero te dizer nessa noite que o negócio de Deus é com você. Eu quero te dizer nessa noite que lá na tua casa, lá no teu endereço, você está entendendo? Vai ser o lugar que Deus vai mais operar milagres. Porque você vai sair daqui dessa noite livre, liberta de situações e processos que não tem nada a ver com você. A tua alma é livre no Senhor, é curada no Senhor. Ana gerou, amamentou e tempos depois ela entregou o seu filho. Samuel, dizem alguns que Samuel, quando foi entregue na casa do sacerdote, ele tinha aproximadamente uns 4 anos de idade. Você teria coragem de entregar o seu filho de 4 anos de idade na mão de um homem que não soube criar nem os filhos dele? Diz assim, mas isso, diga assim, mas isso não era problema de Ana. Isso era problema de Deus. Vou te dizer nessa noite. Não, eu vou pedir para você falar para sua irmã. Diz assim: pare de entrar em problema que não é seu. Porque tem problemas que pertencem só a Deus. Aleluias, 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 aleluias. Bendito seja o nome de Jesus. E cresce Samuel. E a Bíblia diz que todos os anos Ana fazia uma roupa especial. E subia à casa do Senhor e pegava o seu menino e vestia ele com vestes de profeta. Profetizando, declarando, confiando. Não sei com que idade, mas ainda muito jovem, Samuel ouve a voz do Senhor. Por causa da sua mãe, ele aprendeu a ter reverência, temor e respeito pelo sacerdote. Aprendeu os princípios. E quando ele ouve a voz de Deus, ele pensa que é a voz do sacerdote. Ele não fala diretamente: oi Senhor. Não, ele corre no sacerdote e fala: o Senhor me chamou? Ele disse: não chamei não. Volta a dormir. Voltou a dormir novamente. O Senhor fala: Samuel, Samuel. Ele corre no sacerdote. Pergunta: o Senhor não me chamou? Aí a Bíblia diz que Eli, entendendo que era Deus,
de Samuel, da próxima vez que essa voz te chamar, diga: fala que eu te escuto, Senhor. A igreja precisa gerar filhos que ouvem a Deus. Nós precisamos gerar pessoas que têm ouvidos atentos para Deus. Precisamos parar de ouvir as baboseiras da terra. Precisamos parar de entrar em conflitos que não são nossos. Precisamos nos voltar para o plano de Deus. Samuel ungiu 2 reis. Bendito seja o nome de Jesus. Um dos homens mais santos da Bíblia. Eu quero te dizer que, se você crê, a sua descendência espiritual será numerosa. Ouvirá a voz do Senhor. Será restauradora do altar de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje pela manhã, amadas, eu disse aqui algo que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu falo isso como sinal de alerta. Porque eu quero aquecer teu coração. Outro dia eu estava ministrando quando o Senhor me disse assim: se a minha igreja não despertar, será como Israel. Porque Israel se apropriou de Deus de tal forma que ele nunca acreditou que outro povo pudesse ter a Deus também. Sim ou não? Mas quando o Senhor veio, ele rejeitou. E o Senhor disse que, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, ele quis ajuntar Israel, mas Israel não aceitou. E a Bíblia diz que por causa da rejeição de Israel, o Senhor nos acolheu. E lá em Efésios diz que pelo poder do Espírito nós somos feitos descendência de Abraão. Herdeiros e co-herdeiros das mesmas promessas. Aleluia, aleluia, aleluias. E em toda a Bíblia está falando sobre os primeiros e os últimos. Os primeiros e os últimos. A Bíblia está sempre falando desde o começo, né? Caim e Abel. Caim, velha natureza. Abel, a nova. Deus está sempre mostrando para nós sobre o último e sobre o primeiro. Sobre mudanças. E no percurso, Deus muda muitas coisas. Dependendo muito da nossa atitude. E o Senhor disse: se a minha igreja não despertar, grande parte da igreja no mundo, não vai subir no arrebatamento. Dessa igreja que está hoje, de 40, 30, 20, 10 anos para cá. Por quê? Por que isso poderá acontecer? Porque nós estamos acostumados com a graça. Porque nos acostumamos com uma graça. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás eu li um livro que tinha um verso que dizia assim: vivo no tempo da graça, ó que feliz condição. Posso agora pecar e ainda obter perdão. Era uma crítica. Há mais de 20 anos atrás eu li esse livro. E hoje nós estamos vivendo nessa graça. Nós vivemos a graça, mas a graça, ela não pode ser desrespeitada. A graça é mais um motivo para haver temor dobrado. Sim ou não? Só que nós estamos vendo, né, uma geração se perdendo porque extrapolou os limites da graça. Foi para a hipergraça. Extrapolou os limites da graça e foi para a hipergraça. E aí o que acontece? Existe uma lei que se chama Lei do Menor Esforço.
Que lei é essa? Por exemplo, lá na favela, quando o menino vai ficando rapazinho, ele é convocado pelo tráfico. E ao ser convocado pelo tráfico, ele não tem como dizer não. Então ele vai ter que entrar para um nível de treinamento, onde ele vai começar como um aviãozinho, ele vai começar como olheiro, ele vai começar fazendo alguma coisa para o tráfico, né? E a sua confiança vai ser testada. Se ele falhar, ele pode pagar com a vida, mesmo que seja uma criança. Ou seja, então ele já novinho, ele é colocado debaixo de um tratamento e de um treinamento severo, de uma missão, e lá não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que pode dizer nada, porque é o ambiente que ele vive. Só que nós, como igreja do Senhor, de uns tempos para cá, começamos a aplicar essa lei do menor esforço. Enquanto os filhos das trevas estão aplicando o maior esforço para treinar os seus, e aqueles que são treinados não ousam a desobedecer, nós que pertencemos a Deus, começamos a o quê? A querer tirar tudo aquilo que serve de ensinamento, de treinamento, ou que exige alguma coisa a nosso respeito. Sim ou não? Sim. Nós passamos a desrespeitar as primazias do reino, os princípios do reino. E então, estamos pagando um alto preço. E por isso uma geração inteira pode descer à sepultura sem subir ao arrebatamento, perdendo a sua salvação. Porque eu falei hoje pela manhã que nós precisamos estar em estado de arrependimento. Para que o Senhor tenha misericórdia e compaixão e nos dê mais uma chance. E nessa noite, você erga um altar de adoração. Diga aleluias. A tal ponto que pensem que você está embriagada. A tal ponto que pensem que você perdeu a noção. Que o Senhor te tome de tal forma que alguém olhe para você e diga: tu és uma louca mulher, isso não se faz. Mas quem conhece o seu Deus sabe que uma verdadeira decisão tem o aval do Pai. Eu quero declarar nessa noite a palavra de Josué: você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém. Haverá dias de milagres. Amém. Deus não está morto. Ele continua sendo Deus. Amém. Eu quero declarar nessa noite que o Espírito de Deus derramará sobre ti a unção que você precisa, a ativação que você precisa. Não desista, não desanime, nem diante dos piores escândalos. Porque Ana tinha tudo para desanimar diante dos frequentes escândalos da casa de Eli. Sim ou não? Sim. Diz assim: faz parte do ser humano. Faz parte. A gente não precisa se escandalizar com isso. Nós precisamos realmente causar um escândalo de fé. Aleluias! Um escândalo de fé. Nós vamos orar. Eu quero tirar um tempo de oração hoje um pouco mais alongado. Porque o Senhor, Ele quer operar na nossa alma, no nosso espírito, trazendo vigor sobre você. Tem promessa, porque se não tivesse promessa você já teria partido. Tem graça de Deus, tem milagre, tem vida aí. Aleluias. Tem muita coisa que ainda não aconteceu.
Louvado seja Deus. O nome de Samuel significa eu pedi ao Senhor. E Mateus diz: pedi, batei e abre-se-vos-á. Pedi e você vai receber. É tão simples. Então tira da cabeça. Todo o problema está aqui. Satanás, ele trabalha para nos tirar do foco. São as peninas, são os problemas da igreja, são os sacerdotes, são isso, são aquilo, é as impossibilidades. Não tem como nessa situação, nessa circunstância, alguma coisa ainda acontecer. Ei, e por que o Espírito está aqui conosco? Por que o Espírito de Deus está aí com você? Por que o Espírito de Deus continua aguardando a sua adoração, o seu clamor, a sua verdade? Diga: bendito seja o nome de Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa. Não quebre voto. Ana fez um voto. Não quebre voto. O salmista diz: eu pagarei os meus votos na congregação, diante de todos. Ana fez isso, pagou o voto. O voto que você fizer diante de Deus, não quebre. É melhor você morrer do que você quebrar um voto. Você sabe por que eu estou aqui pregando? Eu fico brincando que eu já queria me aposentar, mas é verdade. Irmãos, o sistema é bruto. Mas o que acontece? Quem é treinado no fogo tem que queimar. Sim ou não? Sim, treinamento. A gente não pode andar pela lei do menor esforço. A lei é diabólica. Eu preciso queimar diante de Deus. Eu preciso queimar diante do Senhor. Eu preciso dar uma resposta. Então há um caminho aberto na tua direção. Então não quebre o voto. E eu estou aqui porque um dia eu entrei num quartinho pequeno. Eu não conhecia Jesus. Eu apenas li um livro que falava sobre ele. E eu disse: se o Senhor é o Deus desse livro, eu te digo uma coisa: se o Senhor mudar a minha vida, porque até aqui tudo que eu fiz deu errado. Então, se o Senhor é o Deus desse livro e o Senhor conserta as coisas, se o Senhor consertar a minha vida, eu não mais farei a minha vontade. Essa foi essa, simples, curta e eficaz. 3 meses depois eu estava na igreja. Como eu comecei numa igreja, sabe, que era assim: tem fé, bora. 4 meses depois eu já estava consagrada obreira. 1 mês descia as águas, com 4 meses obreira, com 1 ano e pouco já líder do Ministério de Jovens. Graças a Deus. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Porque você precisa continuar na sua decisão. E toda vez que eu pensei, não é desistir, é dar um tempo. Mas diz que quando na relação fala assim, dá um tempo, é porque já acabou, né? Mas por causa dos desafios, dos desgastes, eu digo: Senhor, não está bom não? E Deus: não. Aí Ele me lembra: e a promessa que você me fez? Eu quero te dizer nessa noite aqui, que Deus está falando para mulheres aqui, que você fez promessa para Ele, e você esqueceu.
Depois que você começou a viver um turbilhão de coisas e de situações, você quis ir para a caverna. Mas o Senhor está hoje aqui dizendo assim: sai dessa caverna. Sai desse lugar de opressão, de medo, de angústia. E venha. Porque Ele tem milagre para você. Eu ainda creio que nos próximos anos, eu, pessoalmente, vou viver os maiores milagres da minha vida. Eu creio. Vou gastar a minha vida no Senhor. Eu vi um senhor de 98 anos essa semana. 98 anos. Um ano no jiu-jitsu. Tirou a faixa branca e recebeu a azul, né? Depois da branca vem a azul. Recebeu a azul e ele... Tem um ano que eu estou insistindo. E hoje eu recebi a minha faixa azul. Eu falei: oh, glória a Jesus. Aleluia. E tem um povo dentro da igreja só pensando em arrebatamento, só pensando na volta de Jesus. Já todo mundo querendo pegar as cobertas e subir na cama e dizer: tchau, mundão. Mas eu quero te dizer que o mundão está te esperando. E é tempo de você gerar. É tempo de ver o Senhor sendo glorificado. É tempo da igreja se levantar e declarar quem ela é na terra. Aleluia, 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 aleluias. E para me finalizar, Acabe e Jezabel estava no poder, mas quem tinha autorização era Elias. Você entendeu? Vocês entenderam? Acabe e Jezabel estavam no poder, mas quem tinha autorização? Quem abria e fechava o céu? Quem tocava fogo nos profetas? Quem declarava quem ia viver ou morrer? Quem fazia milagre de ressurreição? Quem ungia profeta? Elias. Acabe e Jezabel pode estar no poder, mas a unção está aqui. A autorização está aqui, o poder está aqui, somos nós que determinamos, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.